Bom dia. Acho que a maioria de vocês já viram o filme O Senhor dos Anéis, não é? A maioria? Então, começa com Frodo, é um hobbit que vive numa aldeia muito pacífica, muito idílica. E um dia chega o tio, Bilbo, que tem um anel, um anel com uma rara beleza. E parece que tem poder mágico. E não sabia exatamente o que era, até chegou Gandalf, o mago Gandalf, e explicou o que era o anel, que era um anel forjado por Sauron, o Senhor do Escuro, que tinha forjado o anel e tinha perdido o anel numa batalha, e só precisava do anel para poder ter o domínio definitivo sobre toda a Terra-média. Portanto, o mago Gandalf convence Frodo a sair numa aventura para destruir o anel. E no caminho tem muitas aventuras, mas no caminho chega a ter um grupo de grupo de hobbits e humanos e elfos e anões e outras criaturas assim, e que formam um conselho para decidir como é que vão destruir o anel e derrotar o grande inimigo, Sauron. E começam a falar e um tem uma ideia. Acho que foi um humano que tem... Não, mas tem a ideia de usar o anel e o poder do anel para destruir Sauron. Mas decidiram que não é possível por causa do poder. Tem o poder de corromper a alma, de deformar a personalidade da pessoa que usa o anel. E era provável que a pessoa que usasse o anel para tentar destruir Sauron, que se tornasse um senhor do escuro. Portanto, tomam a decisão que a única coisa que podem fazer é chegar até Mordor, a Terra Negra, para chegar ao vulcão da perdição, para tirar lá dentro o anel. E era o lugar onde tinha sido forjado o anel e o único lugar onde podia ser destruído. E o Hobbit, mais pequeno, mais fraco, Frodo, diz que é o voluntário para ser o portador do anel, e começa esta aventura. E a minha pergunta para vocês é: se vocês, na vossa vida cristã, aqui nesta comunidade, se vocês têm uma equipa como esta Sociedade do Anel, tem uma equipa como esta Sociedade do Anel, e tem este tipo de aventura, de missão na vossa vida. Este tipo, eu sei que não é exatamente igual no cristianismo, não temos anéis mágicos, mas esta ideia de uma equipa e uma missão. Quando olhamos para a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, vemos uma missão de Deus para redimir o seu povo que tinha caído no pecado, na separação de Deus, e começou com o seu povo eleito em Israel, e vemos o seu plano de enviar Jesus para viver uma vida perfeita, de morrer na cruz pelos nossos pecados, para que possamos ter o perdão dos nossos pecados e reconciliação com Deus. E demos esta missão, e depois da ascensão de Jesus, vemos que a missão agora é conosco, que é o plano de Deus usar o seu povo redimido para anunciar esta boa nova de salvação em Jesus e de ganhar outras pessoas e de fazer outros discípulos. Chama-se discípulo uma pessoa que segue Jesus, que entrega a sua vida a Jesus. E as últimas palavras de Jesus eram a grande comissão. Ele dizia que tinha toda a autoridade, portanto, vão
e façam discípulos, seguidores de Jesus. É a comissão para nós. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a pôr em prática, a obedecer a tudo quanto vos tenho mandado. E diz que Ele vai estar conosco até ao fim da terra. Então, vocês têm uma equipa e têm esta missão na vossa vida cristã. Vamos ver uma passagem, podem procurar 1 de Tessalonicenses, e vamos olhar para a vida de Paulo, o grande missionário, e vamos ver um pouco do relacionamento que tem com as pessoas da Tessalónica, uma cidade que fica hoje em dia a região de Macedónia do que é atualmente a Grécia. E Paulo tinha, com seus colegas, tinha plantado a igreja lá, mas não tinha passado muitos dias em Tessalónica, porque várias pessoas aceitaram a mensagem da Boa Nova e se converteram, vários judeus e vários gregos, mas os líderes dos judeus ficaram zangados e expulsaram Paulo e os seus companheiros, e então Paulo tinha enviado Timóteo para voltar para ver se continuavam na fé e se estavam a crescer na fé, e para ajudar a discipular e ajudar a crescer. E Paulo recebe a boa nova, a boa notícia de Timóteo que a igreja está a crescer e a mensagem do Evangelho se está a espalhar nesta zona. E vemos em 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, vemos aqui uma passagem que descreve o relacionamento de discipulado entre Paulo e as pessoas desta igreja que plantaram, e uma passagem que li no meu tempo devocional umas semanas atrás, e acho que descreve muito bem isso. E vamos ver como é que se descreve também a nossa igreja, nossa comunidade também. 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, vamos começar em versículo 7. Paulo escreve: contudo, tínhamos o direito de fazer valer a autoridade de sermos apóstolos de Cristo, mas quisemos tratar-vos com a delicadeza com uma mãe, que uma mãe trata os seus próprios filhos. A nossa ternura por vós era tal que estávamos dispostos não só a entregar-vos a boa nova que vem de Deus, mas também a nossa vida. De tal maneira nos afeiçoamos. Lembrem-se, com certeza, irmãos, das nossas penas e fadigas. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, e assim vos anunciamos a boa nova de Deus. Continuamos no versículo 10. Vocês são testemunhas, e Deus também, de como o nosso comportamento para convosco, os crentes, foi honesto, justo e irrepreensível. Sabem muito bem que fomos para cada um de vós como um pai para os seus filhos. Exortamos-vos, encorajamos-vos e mostramos como deviam seguir a vontade de Deus, que vos convida a tomarem parte na glória do seu reino. Aqui nesta passagem vemos aqui como é que Paulo e os colegas, os companheiros passavam tempo com estas pessoas. Vemos vários aspectos que são relevantes para nós. Primeiro, vemos uma família aqui, não é? No início diz que, versículo 7, 1 de Tessalonicenses 2, 7, quisemos tratar-vos com a delicadeza. Diz que eram bondosos com elas, como uma mãe com o seu próprio filho. E vemos a seguir, versículo 11 também, que foram
para cada um deles, como um pai com os filhos. E acho que a primeira aplicação que vemos aqui nesta passagem é que a nossa vida cristã, a nossa comunidade, a nossa igreja é uma família. É não só aqui, vemos aqui, acho que a metáfora principal que vemos no Novo Testamento de o que é o corpo de Cristo é uma família. E acho que é um ponto forte desta igreja, não é? Acho que temos uma família aqui. Não é possível sermos uma família apenas com um culto. É importante estarmos aqui todos juntos, mas eu entro, falo com uma ou duas pessoas e depois falo um pouco e vou-me embora. Então, não pode ser uma família só isso, mas um ponto forte da nossa congregação é que temos pessoas que passam muito tempo juntos fora do culto, fora de todos os dias da semana e temos grupos familiares, temos grupos de pessoas que são famílias, que vivem juntas, partilham as experiências juntos e crescem no discipulado juntos em comunidade. Então, esta aplicação é para as pessoas talvez que ainda não experimentaram este tipo de família. Uma família que se conhece. Não há ninguém que nos conhece, normalmente ninguém que nos conheça melhor do que a nossa família. Que conhece o que é bom e o que é mau. Que conhece tudo da nossa vida. E é assim, as pessoas aqui que ainda não descobriram isso, que talvez não façam parte do grupo familiar em casa onde tem convívio, onde se riem, onde celebram a vida, onde estudam a Bíblia, onde aplicam a vida juntos. Então, meu encorajamento é que falem comigo, a minha esposa Bethany, ou com Rodolfo, ou Pedro, ou alguém, um facilitador de um grupo familiar para fazer parte de uma comunidade assim. É importante que sejamos a família juntos. Ok? Aqui temos primeira aplicação. Outra aplicação que vemos neste texto, acho eu, é a importância de ser um exemplo para outros na nossa vida cristã. E aqui a explicação que deste da letra acho que tem a ver muito com isso, porque diz aqui que o nosso comportamento, no versículo 10, para convosco os crentes foi honesto. A melhor tradução acho que é santo. A maioria das traduções dizem santo, justo e irrepreensível. E vemos o exemplo que eles davam aqui para os crentes. E diz em versículo 12 também, mostramos como deviam seguir a vontade de Deus. Literalmente quer dizer aqui, algumas traduções, como viver uma vida digna de Deus. E vemos aqui nesta passagem, mas uma e outra vez na vida de Paulo e os apóstolos, os discípulos, especialmente a vida de Jesus, como o discipulado, o crescimento espiritual, o crescimento cristão, não era apenas um sermão, apenas um estudo bíblico, apenas um ensinamento, apenas a transmissão de informação. E um ponto fraco dos evangélicos muitas vezes é que ensinamos tanta coisa, estudamos a Bíblia. Isso é positivo, estudar a Bíblia, mas muitas vezes sem os exemplos práticos, sem viver juntos o ministério, sem estarmos juntos nesta missão de ir fazer discípulos, de ganhar pessoas com esta mensagem do Evangelho e discipular essas pessoas. E vemos o exemplo de Jesus, que ele dava os sermões, mas ele vivia a vida com os discípulos. Em vez de dar uma mensagem sobre, por exemplo, o amor e como devemos amar outros, ele dizia aos discípulos, então vamos para esta casa. E chegavam todos a uma casa, os discípulos e Jesus, e os discípulos diziam, acho que não devemos estar aqui. Então, estamos aqui com pessoas
onde toda a gente vai pensar mal. É contra a nossa religião estar aqui com estes pecadores, mas seguiam Jesus, observavam, aprendiam, e até os investigadores religiosos, inspetores, chegavam e apanharam o grupo com o grupo de festa com os pecadores, e metiam-se em problemas e observavam a reação de Jesus. E qual é este ensino do amor de Deus por todos? E de uma e outra vez vemos na Bíblia isto, a importância de ser um modelo, de ser um exemplo para outros e para fazermos junto o ministério. Então, talvez seja uma aplicação que precisamos de continuar a desenvolver aqui nesta igreja, nos nossos pequenos grupos, de ver como é que podemos fazer o ministério prático em conjunto. Como podemos amar aos outros, como podemos evangelizar, como é que podemos seguir Jesus e fazer o que fazia Jesus de uma maneira prática. Então, vemos aqui nesta passagem, primeiro, a família. Somos uma família. Segundo, o exemplo dos discípulos. E acho que é uma aplicação para nós. Não aprendemos bem com apenas uma lição ou apenas um sermão. Muitas vezes os sermões não é que transformam a vida. A nossa vida é transformada muitas vezes quando junto com os nossos amigos, pomos em prática aquilo que diz o Senhor. Não é um sermão sobre o perdão, mas é quando aplicamos a palavra e o sermão e damos um passo de perdoar a pessoa que nos tinha magoado tanto. Aí vem a transformação. A transformação não é apenas ouvir, como diz Tiago, que sejam praticantes da palavra, cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, porque não adianta muito só ouvir. É praticar. E vemos aqui na vida de Paulo e de Jesus uma e outra vez. Então, para sermos uma comunidade transformada, precisamos disso, de uma família, de um exemplo, algo prático. Vamos imaginar o exemplo que vos dei no início do Conselho dos Anéis, do Anel, o Conselho com os hobbits e o anão e o elfo e o humano, e estão a decidir o que iam fazer para destruir o Anel. Então, se tivessem tomado a decisão então, para a semana, vamos voltar a reunir-nos e vamos continuar a estudar o Anel e falar acerca da missão que podemos fazer, e podemos estudar a situação, estudar Sauron e os pontos fracos e fortes, e logo a seguir, semana a seguir, vamos continuar a falar e a estudar, e a seguir. Então, o Phil não seria muito interessado, mas seria parecido com o que nós temos a tendência de fazer. Nossa tendência como evangélicos é semana tras semana de nos reunirmos para falar acerca da missão, sem juntos fazermos a missão. Temos essa tendência de estarmos juntos para estudarmos a missão, de falarmos acerca de princípios bons para as nossas vidas, sem juntos fazermos o que é a missão. Então, precisamos de uma família, precisamos de ver um exemplo, de pôr em prática aquilo que devemos fazer. E número 3, acho que vemos aqui mais uma coisa, versículo 12, 1 Tessalonicenses 2, 12, que em versículo 11 diz Paulo: sabem muito bem que fomos para cada um de vós como um pai para os seus filhos,
exortamo-vos, encorajamo-vos e mostramos como deviam seguir a vontade de Deus, que vos convida a tomarem parte na glória do seu reino. Então, vamos reparar nesta ideia de exortar e encorajar. Exortar e encorajar. Num sermão assim, numa pregação, posso, até certo ponto, animar e encorajar, mas o que vemos aqui, e constantemente no Novo Testamento com os discípulos e com Jesus, é que o animar e o encorajar, o exortar, é num contexto de uma família, de um relacionamento pessoal, onde as pessoas se conhecem, conhecer uma pessoa, ver o que está a acontecer na vida da pessoa e encorajar e exortar essa pessoa a viver a vida que foi chamado por Deus para viver. É algo pessoal. É algo que é difícil acontecer neste contexto de um culto, mas nos pequenos grupos, nos grupos familiares, é ideal para que aconteça esse tipo de encorajamento e exortação. Vou-vos dar um exemplo. Iniciei um grupo com amigos que temos o alvo, temos o objetivo de cumprir a missão que Deus tem para nós. E não somos poucos. Minha esposa, o Pedro Silva faz parte do nosso grupo e outros amigos. Reunimos-nos semanalmente por 1h30, 2 horas. E o que fazemos sempre no início e no final da nossa reunião é que vemos como é que está cada pessoa espiritualmente. Usamos seguir e pescar. Quando Jesus chamou alguns dos discípulos, ele disse: sigam-me e vos farei pescadores de homens. Acho que é um bom resumo da nossa vida. É seguir Jesus e pescar homens, fazer outros discípulos. Então, no nosso grupo, decidimos ter um grupo onde há transparência e cada um pode falar acerca da sua vida. Está a seguir a Deus? E temos uma expectativa do nosso grupo é que somos pessoas em missão com Deus e é preciso cada um de nós termos tempo todos os dias de oração e de leitura, estudo da sua palavra. E é preciso, todas as semanas, estarmos em missão e tentarmos cumprir a missão de partilhar com os outros a nossa fé ou investir em outros para fazer discípulos de uma coisa que fazemos muitas vezes, é fazer caminhadas de oração, orar por zonas da cidade e procurar pessoas receptivas à mensagem do Evangelho. E cada um fala acerca da sua vida, está a seguir Deus, está todos os dias a alimentar-se da palavra de Deus e a obedecer aquilo que Deus diz. E também pescar. E falamos acerca da nossa vida. A semana passada, como é que tem corrido? Tenho pescado, tenho orado pelos meus amigos que não conhecem a Deus, tenho procurado oportunidades para partilhar talvez um testemunho pessoal ou a mensagem do Evangelho. E é incrível ver o crescimento. Só temos este grupo há talvez 2 ou 3 meses e o crescimento espiritual que eu tenho experimentado e pessoas que o Pedro aqui é um exemplo para mim. Ele ultimamente todas as semanas está a descobrir oportunidades para falar com pessoas novas que conhece e falar acerca da sua fé. E já durante as 2 semanas passadas já conheceu 2 pessoas que têm interesse em saber mais sobre esta mensagem da esperança na Bíblia. Então, somos exemplos uns para os outros e falamos acerca disso e
E depois estamos preocupados uns pelos outros se falta alguma coisa na nossa vida. E eu acho que é este tipo de comunidade que vemos na Bíblia. É difícil para nós, na nossa sociedade individualista, a nossa tendência é que a minha fé é privada, é só para mim, não é da tua conta, então eu tenho a minha forma de orar e ler a Bíblia, mas não é individual. Mas é difícil para nós, mas vale a pena descobrirmos este tipo de comunidade que vemos no Novo Testamento. De Jesus com os discípulos, quando não tinham segredos e viviam todos juntos a missão, precisamos de equipas como esta sociedade do Enel. Uma equipa que tem uma missão, uma equipa que é uma família. Li um livro ultimamente, há 2 semanas terminei o livro. É uma pesquisa de milhares de pessoas que têm um compromisso de fazer discípulos e já foram formadas para fazer discípulos. Já tinham recebido o treinamento. E o autor estudou, fazia muitas perguntas a milhares de pessoas, e foi no contexto dos Estados Unidos, de pessoas com o compromisso de fazer discípulos. E o autor tinha multiplicado discípulos em várias faculdades, mas reparava que muitas vezes depois da faculdade as pessoas deixavam de fazer discípulos. E estudou muitos fatores. Então, estudou, por exemplo, tem a ver com a formação de evangelização e discipulado, e descobriu que não tem a ver. É preciso ter um pouco de formação, mas isso não tem a ver muito. Tem a ver com a maturidade da pessoa, e descobriu que realmente não tem a ver com a maturidade, quantos anos uma pessoa tem na fé cristã. Estudou muitos fatores, onde uma pessoa vive, a receptividade das pessoas onde uma pessoa vive, e descobriu que tudo isso não tem muito a ver com o fato de uma pessoa fazer discípulos, de cumprir a grande comissão de fazer discípulos que façam outros discípulos. No estudo, ele descobriu um fator que faz a diferença, que faz uma diferença. É este fator. Se uma pessoa tem uma equipa de pessoas, um grupo de pessoas com o compromisso de fazer discípulos. Ele diz que é um único fator. Nós temos, porque somos individualistas, temos a ideia de fazer a grande comissão, eu fazer um discípulo que faça outro discípulo que faça outro discípulo, e precisamos de que cada crente faça um discípulo que faça outros discípulos, mas na realidade não funciona tanto assim. Na realidade é que fomos criados para vivermos em comunidade e para fazermos discípulos em comunidade com este tipo de família, com encorajamento, vendo o exemplo dos outros. E no livro descobriu que é muito mais provável um crente com pouca maturidade, pouco tempo na fé e pouca formação de evangelização e discipulado, é mais provável essa pessoa fazer e multiplicar discípulos se tem um grupo, uma equipa que tem esse compromisso, do que uma pessoa com muita formação e muita maturidade, mas está a tentar agir e trabalhar sozinho. Precisamos de uma comunidade para cumprirmos a grande comissão. O meu desejo é ver o que aconteceu aqui em Tessalónica, aqui com este grupo de crentes, que depois de pouco tempo com Paulo, que plantou a igreja e espalhou-se a igreja, os crentes nesta zona, houve uma multiplicação, e nosso sonho é que isso aconteça aqui em Portugal também. Então, quais são os passos? Vocês é que podem definir quais os passos que precisam de dar para termos uma equipa, um grupo familiar, tem muitos nomes, um grupo de pessoas que têm um compromisso de fazer a missão. Talvez a necessidade seja ir transformando o grupo familiar para que seja cada vez mais em missão, talvez seja o passo a dar,
de começar a ver como é que podemos estar em missão um pouco melhor. Alguns grupos familiares talvez já funcionam bem como uma equipa que fazem discípulos, não sei. Para outras pessoas é juntar-se a um grupo com este compromisso. A minha esposa Bethany, eu e a Bethany, somos missionários aqui em Portugal e temos definido que tenho pensado muito que o objetivo principal para 2018 é ajudar a formar vários grupos assim, equipas, porque tenho trabalhado com este sonho e esta visão de fazer e multiplicar discípulos que tenham como resultado a plantação de igrejas, mas eu estou a ver cada vez mais, estou convencido cada vez mais, é que para fazermos e multiplicarmos discípulos, precisamos de equipas, sociedades do anel, assim, precisamos de equipas que possam, que tenham o compromisso de fazer discípulos, de trabalhar em conjunto, de exortar, encorajar, dar um exemplo e trabalhar como uma família. Então, as implicações para vocês, então vamos continuar a trabalhar com isso, vamos estar em contato, vamos continuar a conversar, esta conversa com a liderança e nosso desejo é ver o maior número possível de pessoas aqui envolvidas neste tipo de comunidade, porque é assim, com uma família assim, é que Deus trabalha e podemos realizar o potencial e o desejo e o plano que Deus tem para cada um de nós. Sozinhos não conseguimos crescer e madurar bem como cristãos. Não conseguimos sozinhos. Deus criou-nos para sermos uma família assim. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta igreja, esta comunidade e esta família que tens. Obrigado por aquilo que tens feito para sermos juntos uma família em missão e oramos por cada um dos nossos grupos de amigos e grupos familiares e ajuda-nos a perceber cada vez mais, a entender qual é esta missão que temos, esta aventura de fazer discípulos de todas as nações. Dá-nos a convicção que queres que tenhamos. Ajuda-nos a dar os passos que precisamos de dar para sermos pessoas, equipas, uma família na tua grande missão para nós e que seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.